Bom dia, estudantes. Depois desse breve recesso, desse descanso que tivemos no final do ano e na virada do ano novo, nós vamos finalizar o ano letivo. E para isso, todos temos que fazer o PET avaliativo, que é o último PET para a conclusão dos estudos, para obtenção da aprovação neste ano letivo. Espero que todos tenham iniciado o ano com muito otimismo e que concluam este PET com uma motivação para iniciarmos o ano letivo de 2021 de uma forma bem positiva. No PET avaliativo do primeiro ano do ensino médio, nós teremos dois eixos principais: linguagem e língua, compreensão e produção de textos. Então, no geral, o objetivo é que vocês compreendam como a linguagem acontece nos meios de interação social e quais são os seus componentes. Então, o que faz parte dos contextos de linguagem em que nós estamos inseridos. Ao final do primeiro ano do ensino médio, o objetivo é que vocês reconheçam como a linguagem acontece na interação verbal, reconheçam quais são os sinais, quais são os atos de linguagem, quais são os signos, quais são as pessoas, as partes integrantes da linguagem. Que vocês reconheçam os principais sentidos, os principais valores e os principais tópicos discursivos da linguagem. No primeiro ano do ensino médio, também vocês devem saber valorizar as variedades do português brasileiro, todas as variedades, sem preconceito linguístico. E também, claro, construir com coerência um texto de forma autônoma e crítica. Então, o objetivo é que vocês saiam do primeiro ano do ensino médio sabendo identificar a linguagem e usar a linguagem. O PET avaliativo inicia com o primeiro conteúdo estudado lá no PET 1, que foi funções da linguagem. Nós precisamos retomar os conceitos, os nomes dados, compreender os nomes dados às funções da linguagem. Então, a primeira função da linguagem ali é apelativa e conativa. Nesta função da linguagem, o emissor tenta convencer o receptor de algo, né? Convencer a comprar uma ideia, comprar um produto, convencê-lo de algo que está sendo ofertado no discurso do emissor, certo? Então, na função apelativa, nós temos como foco principal o receptor da mensagem. A próxima função é a função emotiva e expressiva. Nesta função, o foco principal da mensagem está no emissor. Ou seja, o que é importante nesta mensagem é a subjetividade e as emoções do emissor, de quem está dizendo a mensagem. Então, a característica principal dessa função da linguagem é o uso da primeira pessoa e do foco na subjetividade de quem está dizendo a mensagem. A função referencial e denotativa é aquela função em que o importante são os fatos. O importante é a informação, a mensagem em si. Quando nós temos um texto onde o foco é o fato, uma informação, a mensagem, então nós temos uma função referencial denotativa. A função poética é aquela que tem o foco principal tem um foco estético, o foco na linguagem, certo? Então, essa função está relacionada
a arte e a qualidade estética intrínseca a esta arte. O foco dela é no valor estético da mensagem. A função metalinguística tem como foco principal o código. Esta função foi muito falada, foi muito discutida e estudada em outros PETs. Então, quando eu tenho um código que fala do próprio código, eu tenho uma função metalinguística. Então, quando eu tenho um poema que fala sobre um poema, uma música que fala sobre a própria música, um teatro que fala sobre o teatro, então eu tenho a função metalinguística. A função fática é quando eu tenho o foco no canal. Quando o meu foco está em testar o canal, testar o meio de comunicação. Então, quando eu estou falando pelo telefone, eu digo alô e aguardo. Se alguém me responder, eu continuo a mensagem. Neste exemplo, eu tenho a função fática, porque eu estou testando. Se ninguém me responder, então eu não continuo a minha fala, porque o canal falhou, certo? Portanto, na função fática, o foco principal é o canal. Vocês deverão ler cada um dos textos e relacionar com a coluna seguinte. Então, número 1, erro na correção de provas do Enem afeta cerca de 1000 provas. No texto 1, o foco principal está no fato, na informação. Então, função denotativa. Texto 2, nós temos a música Pra Você Guardei o Amor, de Nando Reis. Achei vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. Então, neste caso, o texto tem uma preocupação estética, uma preocupação com a forma. Portanto, a função da linguagem poética. Veja como editar um vídeo para aprender a editar vídeos. Ou seja, um vídeo que fala sobre editar vídeos. Então, neste caso, nós temos uma função metalinguística, porque nós estamos falando do código que fala do próprio código. 4. Estou muito orgulhosa. Meu filho foi aprovado em uma universidade federal. Então, neste caso, nós temos uma função emotiva, expressiva, porque o texto está focado no sentimento, na subjetividade do emissor, de quem está falando a mensagem. 5. Tá me ouvindo? Então, neste texto, a mensagem é um teste do canal, de como será dita a mensagem, de como será feita a comunicação. Então, a função é fática. 6. Com o nosso curso online, seu desempenho no idioma terá uma melhora de 70% em 3 meses. Então, neste caso, o objetivo da mensagem e o foco da mensagem está no receptor. O objetivo da mensagem é vender o curso de idioma para alguém. Portanto, função apelativa. No PET 2, você estudou sobre variedade linguística. Então, vamos lembrar o que é variedade linguística. Variedade linguística são as diversas formas de linguagens que nós podemos observar em um território, em um local. Então, não existe uma única linguagem. Existem várias linguagens. Estas várias linguagens, estas várias formas de falar, podem ser utilizadas em diferentes contextos linguísticos, em diferentes contextos de fala e de escrita. Então, você deve ler o texto e responder as questões a seguir. Mineiro dando má notícia. Na atividade, você deve analisar somente essas duas frases do texto. Patrão e empregado, para se comunicarem, usam a língua portuguesa. Compare o modo como cada um deles fala. Pois não, seu Washington, que posso fazer pelo senhor?
Houve algum problema? Aquele puro sangue que o senhor tinha. A pergunta é: identifique nos trechos uma palavra que foi falada pelas duas personagens de modos diferentes. Qual a diferença entre as formas de falar e escrever essa palavra? Qual forma é escrita de modo formal e qual é escrita de modo informal? Então vamos relembrar. Variedade linguística é o fato de que existe muitas formas de falar e escrever, dependendo do contexto em que nós estamos inseridos. Então nós temos a linguagem escrita e a linguagem falada. Na linguagem escrita e na linguagem falada, nós temos a forma padrão e a forma coloquial de se comunicar. Nessas formas, nós temos uma linguagem formal e uma linguagem informal, que é utilizada dependendo do contexto em que nós estamos nos comunicando. Seu Washington e o dono da fazenda falam uma determinada palavra de maneira diferente. Que palavra é essa? Então, nós temos a palavra senhor, que é falada pelos dois de formas diferentes. Então, senhor está sendo escrita, falada da forma padrão escrita e a palavra senhor está sendo escrita ou falada da forma informal, no modo informal falado. Então, esta é a reflexão que é pedida na questão. 3. Leia o texto com atenção e faça o que se pede. O texto lido apresenta algumas gírias muito utilizadas pelos jovens atualmente. Identifique pelo menos 4 delas e escreva seus significados. Então, vocês vão identificar as palavras que são gírias, né, dos jovens e vão escrever essas palavras e o significado dessas palavras. Então, por exemplo, mina, né, é uma gíria utilizada pelos jovens, significa uma garota, uma menina, uma jovem, né? Massa, né, significa que foi muito bom, que foi muito bacana, muito legal. Maneiro, a mesma coisa, né? Mizarpei, que significa fui embora, né? Sair. Date significa encontro, né? Encontro amoroso. Então, você pode escolher uma dessas palavras e colocar na sua resposta, certo? São todas palavras que faz parte de gírias de jovens, né? Utilizadas por pessoas mais jovens, mais novos. No PET 4 e no PET 5, nós falamos sobre comunicação síncrona e comunicação assíncrona, né? A comunicação síncrona é quando nós falamos com a pessoa de uma maneira direta, quando eu falo e a pessoa é capaz de responder no mesmo momento, né? Naquele momento. Ou seja, o emissor fala a mensagem e o receptor responde automaticamente, diretamente. Já na comunicação assíncrona, o tempo e o espaço comunicativo não acontece ao mesmo momento, no mesmo momento. Ou seja, aquele que está falando e o que está recebendo a mensagem estão se relacionando em tempos diferentes. Então, eu mando a mensagem por e-mail às 11 horas da noite e o meu receptor recebe no outro dia às 8 horas da manhã. Ou seja, a minha comunicação foi feita em um horário, em um espaço, e foi recebida em um outro tempo e em um outro espaço. Não estamos os dois no mesmo local ao mesmo tempo nos comunicando. Então, como nós relembramos o que é cada uma das comunicações, você deve então fazer um desenho ou recortar um exemplo de cada uma das comunicações. Na letra A, você irá colocar um exemplo de comunicação assíncrona, ou seja, alguém enviando um e-mail, enviando uma mensagem, colocando um comentário na rede social de alguém, certo? Então, é um exemplo de comunicação assíncrona. E letra B
você vai desenhar ou recortar um exemplo de comunicação síncrona, ou seja, duas pessoas conversando na rua, ou duas pessoas telefonando, ligando uma para outra, né? Falando ao telefone, né? São exemplos de comunicação síncrona. No PET 4, nós falamos de inteligência emocional. Então, na questão 5, vocês deverão escrever um texto dizendo como vocês estão se sentindo como vocês se sentiram durante esse tempo de isolamento social, né? Então, quais foram as suas maiores alegrias, as suas angústias, as suas frustrações, o que te deixou mais ansioso? Neste caso, você vai fazer um relato descontraído, um relato livre. Então, você não precisa fazer uso da linguagem formal. Você pode escrever de modo informal, usando gírias, como se você estivesse conversando com o seu leitor. Então, você pode fazer um relato em forma de diário, de uma forma bem descontraída, na primeira pessoa, ok? E o último texto que vocês devem fazer está relacionado com o que nós estudamos no PET 7, que foi o relato pessoal. Então, vocês irão fazer também um relato pessoal de como tem sido o tempo de quarentena, o tempo em que estamos estudando em casa, estamos em isolamento social. Então, fale como esse período te influenciou ou influenciou a sociedade. Então, lembre-se que apesar de ser um relato pessoal, ou seja, você irá falar das suas experiências, escrever sobre os seus sentimentos, ele pode ser na primeira pessoa, mas ele deve ser escrito na variedade padrão, ou seja, sem gírias, sem coloquialismos, sem informalidade, ok? Estas foram as orientações para a execução do PET avaliativo. Ao final, você deverá fazer uma autoavaliação. Então, em cada um dos tópicos, você irá colocar se você acredita que você aprendeu, sim, se você aprendeu em parte ou se você não aprendeu. Então, leia com bastante atenção cada uma das afirmativas e responda com carinho e com sinceridade à autoavaliação. Certo? Estas foram as orientações do PET avaliativo de língua portuguesa. Espero que tenham compreendido e aguardo o envio da avaliação de vocês. Um beijo, bons estudos, até a próxima!